Hoje a gente recebe o nosso comentarista de política econômica, Carlos Augusto Ferreira. Carlos, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os telespectadores do Ponto Com News. É sempre um prazer e uma boa oportunidade estar aqui com vocês. Bom, eu adoro quando você vem na sexta-feira, porque a gente pode olhar para a semana que passou e analisar tudo o que aconteceu. A semana foi positiva na economia, Carlos? A semana foi uma grande montanha-russa, né? Com subidas e descidas abruptas o tempo todo, movidas quase que exclusivamente ao bel prazer das questões políticas que envolveram o país, né? É muito importante, né, quando a gente olha para esse cenário econômico, observar o quanto a política afeta a economia, né? Principalmente o humor da política, como ele afeta o mercado de um modo geral. Isso não é um privilégio nosso, né? Sim. Está afetando o mundo todo, até porque uma série de expectativas estão vinculadas ao que vem por aí do senhor Trump, né? O que ele vai fazer mundo afora. Mas anúncios muito relevantes ocorreram ontem, em especial a permanência, ainda que temporária, do Renan Calheiros, garante aí a caminhada em segundo turno para a votação da PEC, já no dia 13. Isso acalma o mercado, porque é o último mês do ano. Se nós vamos iniciar 2017, é preciso que uma disciplina orçamentária e uma previsibilidade estejam disponíveis. Senão o mercado tem dificuldade de fazer os seus investimentos e também recomendar o país para seus investidores. Então, é natural que aí você pode ter percebido uma acomodação de ativos na data de ontem, né? A Bolsa começou com um pico, muitas realizações, em especial de Petrobras e Vale, eu vou te comentar o porquê, e ela acabou no 0 a 0. Em termos de moedas emergentes, o Brasil foi a única moeda que teve uma apreciação frente ao dólar em função de um fato político. Então, dentro do cenário interno, as movimentações de ativos estão muito vinculadas nesse entorno, né? E, obviamente, bastante perspectivas no que se refere à própria Previdência. Bom, vamos falar especificamente sobre o dólar. O dólar ontem teve uma redução e ele vinha já em vários dias assim de maneira bastante instável em alta. Ontem a gente percebeu essa queda. Se deve diretamente a isso, a fato político, como você disse. Como que o mercado de câmbio funciona, né? O mercado de câmbio ele se movimenta de acordo com a necessidade que existe de fazer um hedge, uma proteção de fatos que não são previsíveis. Então, à medida que houvesse qualquer tipo de adiamento da votação da PEC no segundo turno, nós entraríamos no ano com uma ausência de previsibilidade, haja vista que nós temos esse ano de 2017 como transição, lembrando que a PEC ela começa a ser efetiva, propriamente dita, em 2018. Isso provavelmente criaria uma expectativa de empurrar para 2019. Aí o dólar futuro entra em colapso, há uma preocupação e ele sobe. Então, esses são os elementos que são levados em consideração para o mercado de câmbio. À medida em que você traz de novo isso para o eixo da previsibilidade, ele se acalma e não tem espaço. Mesmo assim, o A futuro ainda ficou a 3,4, o que é bastante razoável. Lembrando que 3,2 é aquele nosso número mágico desde abril deste ano, né? Que a gente vem comentando com você. Digamos, então, seria o ideal, na sua opinião, né, Carlos? Eu acho que em condições do mercado hoje, lembrando que o Banco da Comunidade Europeia manuteniu as taxas de juros na data de ontem, e vai dar sequência à compra de ativos pelo menos até dezembro de 2017, esse câmbio pavimenta uma possibilidade interessante de exportação e controla de forma bastante interessante as importações, mantendo a balança dentro do equilíbrio necessário. Esse número não é mágico, ele leva em consideração esses fatores envolvidos. Carlos, ontem, falando especificamente da Bolsa, boa parte da movimentação foi feita, boa parte, vírgula, né? Mas uma parte significativa da movimentação ocorreu ontem por operadoras estrangeiras. Como que está justamente essa presença dos estrangeiros no nosso mercado, principalmente de ações? É sempre bom entender como que a Bolsa inicia o pregão e progride o pregão. Eu trabalhei muitos anos vinculado à Bolsa de Valores, né?
através de um banco, ele começa assim. O mercado inicia executando, ou seja, vendendo e ou comprando ações de maior liquidez. Quais sejam? Petrobras, porque hoje a ação vale pouco, mas o dividendo é interessante e vale, né? Então são commodities como um todo, bastante vinculadas a momentos. Lembro a você que o petróleo tende a crescer no inverno do hemisfério norte e, portanto, a Petrobras, como exportadora potencial, pode se apropriar desse momento. Então é interessante entender que ela pode ter uma apreciação, mas os dividendos menos importantes. Por que houve uma venda forte de Petrobras ontem? Porque a Petrobras vinha num momento de desmobilização de ativos para quitação de dívidas. O Tribunal de Contas da União parou esse processo para fazer uma avaliação se aquilo não estava transgredindo a lei e os estatutos da empresa. Então, a suspensão da venda de ativos significa a manutenção da dívida. Logo, a possibilidade de dividendos cai, eles vendem. Então, esse é o modelo mais fácil de entender. Não existe irracionalidade no mercado de renda variável, né? O mercado de renda variável se move por aquilo que pode ou não valorizar e rentabilizar o ativo. E a Vale porque você começa a entrar num momento de baixa. O mercado está bem estocado de commodities minerais como um todo, que são o carro-chefe da Vale, e, portanto, você deve ter um primeiro trimestre de revisão de estoque, não recomposição de estoque, o que também vai mexer dentro dos dividendos. Então, você começa com essa venda, dando maior liquidez aos investidores internacionais, que nesse momento se voltam a outros papéis. Mas eles vão ter que retornar. Por quê? Como eu disse ontem, existe uma grande dúvida do mercado americano, então esse investidor pensa, compra ou não compra um bonde americano? Essa é uma grande dúvida, né? Se houver apreciação, obviamente ele vai comprar. E fico ou não na comunidade europeia, cuja taxa de juro padrão é 0, a para empréstimo é 0,25 e a para depósitos é menos 0,40. Então ele não vai fazer investimento. Para onde que ele vai? A Ásia tem turbulências que sobe em relação ao dólar, sobra mercado emergente. Então ele dá uma saidinha, vai dar uma passeada para capturar o que tem disponível, né? Possivelmente deve comer o seu panetone em algum outro lugar e depois do peru ele volta para cá de novo. Essa é uma característica interessante dos grandes investidores institucionais, né? E eu observo isso há muitos anos na minha vida. Acontece assim e sempre continuar acontecendo. Claro que não necessariamente o Brasil pode ser o escolhido, né? Mas se for o Brasil tem grande possibilidade de ser o escolhido dessa volta de entrada de recursos. Você é sempre bastante otimista com esse cenário, né? E sempre mostra para a gente o quanto o Brasil tem potencial. Se fizer, né, digamos, o dever de casa. Porque o cenário internacional hoje, para o investidor, também não é um cenário positivo, né? Se a gente faz o dever de casa, a gente tem condição de captar muitos investimentos. Eu diria assim, Ronaldo, 100% correto. Por que o Brasil é interessante? Não só porque eu sou brasileiro e sou patriota. Eu sou absolutamente racional. Porque não tem outra possibilidade interessante de rentabilizar o excesso de liquidez que o mundo vive. Então, você não pode investir no mercado europeu em renda fixa para receber menos 4. Você não pode ir para o mercado... perder dinheiro, né? Exato. Você não pode ir para o mercado americano para não ter rendimento, uma vez que a taxa de remuneração é 0. Você só guardou o dinheiro. Você não pode ir para o Japão, que vive ao movimento forte do mercado americano. A China é uma grande incógnita, não tem mercado aberto. A Rússia não tem cabimento de fazer investimento porque é instável. Por exclusão, o Brasil vem surgindo como o mais estável dos emergentes para se investir e ainda é o mais rentável porque tem uma das maiores taxas de juros de remuneração do mundo. Então, à medida em que o risco que o Brasil representa diminui, o apetite pelo investimento cresce. É muito mais um processo natural de como o mundo é do que um desejo irracional ou sentimental exclusivo de minha parte, entendeu? Muito bem. Carlos, eu acho que para fechar a nossa conversa de hoje, embora não esteja na pauta que a gente tinha programado, eu quero aproveitar você aqui, porque eu acho que não dá para a gente deixar fora esse assunto. Nós tivemos o anúncio nesta semana da reforma da Previdência, várias regras que surpreenderam muita gente, principalmente por serem muito mais duras do que se imaginava,
Mas como que você está analisando essa reforma que foi proposta? Entende que ela pode ser flexibilizada, uma possibilidade de flexibilização de algumas regras pode ser positiva ou, na verdade, o ideal é que fosse aprovado na medida que foi proposta? Gostaria de uma análise rápida sua dessa reforma. Eu acredito, Ronaldo, que o modelo de previdência do Brasil é um modelo que tem usuários de benefícios e usuários contribuintes, e isso precisa ter um encontro de contas. Enquanto o Brasil era um país predominantemente jovem, com uma força de trabalho sendo fortemente demandada, isso não é problema, porque você resolve a questão da arrecadação e não tem problema na concessão, na eficiência da entrega desse benefício. À medida em que esse desequilíbrio vem acontecendo, e ele vem sim, a taxa de natalidade vem baixando no Brasil, as pessoas estão vivendo e vivendo muito mais e são muito mais demandantes de benefício, é natural que você precisa criar um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é empurrar um pouco mais adiante a concessão do benefício, mas, na minha opinião, é criar condições de fazer uma arrecadação e criar um modelo de previdência mais eficiente, né? Nos grandes países, nos países desenvolvidos, a previdência não é exclusivamente pública, ela é um grande fundo de investimentos, como é a previdência privada. Ou seja, ela tem que ter competência no uso desses ativos para gerar rendimentos, para dar condições àqueles que estão aposentados uma boa e correta dignidade pelos anos de contribuição. O modelo brasileiro, no momento atual, com essa proposta que está sendo discutida, ele está tentando apenas apagar o incêndio e não resolver o problema. A resolução do problema é mais profunda, ela precisa ser retrabalhada. Trazer todos os brasileiros no mesmo nível me parece muito correto, porque todos nós pagamos impostos, todos nós trabalhamos uma determinada carga de horas, sejamos funcionários do setor público ou privado. Isso me parece bastante apropriado, correto, justo e, de certo ponto de vista, isonômico. Mas é óbvio que as relações trabalhistas envolvidas, elas não estão circunscritas exclusivamente à Previdência. Há outros benefícios correlatos que precisam ser discutidos. E é nisso que as centrais sindicais vão centrar fogo. Elas vão acabar concedendo, na minha modesta opinião, alguma coisa em relação a essa reforma, via seu intenso lobby, mas, por outro lado, vão cobrar determinadas reformas e equivalências do ponto de vista trabalhista. Então, é uma complexidade grande. O Brasil tem uma relação patrão-empregado envelhecida e, portanto, totalmente obsoleta do ponto de vista de relação moderna de desempenho. Ela é protecionista até certo ponto e ela acaba eclodindo no ponto da Previdência, que também clama por uma reforma importante. Eu não digo para você que essa é a reforma, eu diria que esse é o primeiro passo da reforma, que precisa continuar se modernizando, mas levar a consciência política do próprio trabalhador de que isso não é um mal que está sendo criado, é uma necessidade para que ele possa ter o que receber um dia. Eu, como você, como todos que estão assistindo, somos contribuintes. Eu já tenho 56 anos e eu estou, por exemplo, caminhando para uma regra de transição. Certo. Tenho preocupações com relação a isso? Obviamente sim, mas eu entendo que, se não fizer isso, é bem possível que no momento em que a perda de renda, porque a aposentadoria, na verdade, é um seguro de perda de renda, eu for me beneficiar, talvez não exista o recurso. E aí a situação é muito pior do que a de hoje, porque você vai deixar desassistidos aqueles que não têm mais condições de buscar alternativas. Eu acho extremamente importante, mas não concluo que essa é uma mudança em caráter definitivo e única. Ela vai ter que sofrer outros aperfeiçoamentos. Carlos, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. O prazer é todo meu, Ronaldo. É sempre um prazer estar aqui conversando com todos os telespectadores do .com News. Eu espero, numa outra oportunidade, dar as minhas modestas contribuições. Obrigado.